E é convidado da Opinião Pública desta manhã o economista Alexandre Abreu, é também professor do ISEC. Alexandre Abreu, bom dia, bem-vindo a este Opinião Pública. É assim tão difícil cortar na despesa? É difícil cortar na despesa e é contraproducente cortar na despesa nesta fase, porque nós estamos num momento de crise generalizada, recessão profunda, a quebra continuada do consumo, do investimento, da procura interna, num contexto em que a própria procura externa também não ajuda. No ano passado, essa ainda foi a bandeira por parte do Governo que, pretensamente, a estratégia de compressão salarial estaria a resultar, do ponto de vista da competitividade, porque assistimos efetivamente a um aumento das exportações, mas verificou-se que, na verdade, não tinha qualquer relação, não é um sinal de sintoma do programa de ajustamento, na verdade foi um resultado da depreciação do euro face ao dólar que teve lugar até meados de 2012 e que se inverteu daí em diante, e daí em diante as exportações também efetivamente voltaram a cair. Porque é ou não um equilíbrio muito difícil aqui respeitar os compromissos orçamentais e, por outro lado, tentar controlar esta espiral recessiva? Pois é, um equilíbrio impossível, na verdade. É como tentar acelerar e travar um carro ao mesmo tempo. A forma como, pretensamente, alguns proponentes desta estratégia, quer do lado do Governo e da Troika, quer até a certo ponto também no próprio discurso e nas próprias propostas do PS, procuram conciliar as duas coisas, a redução da despesa, portanto a austeridade, e o cumprimento dos compromissos, ou pelo menos de parte dos compromissos, no caso do PS, assumidos no contexto do memorando de entendimento, mas conciliar isso com uma agenda de crescimento é através de uma agenda de crescimento que não aposte no reforço da procura, mas sim em medidas do lado da oferta. Facilitar o financiamento bancário ao tecido produtivo, a qualificação da população, portanto, apostas na qualificação, na inserção profissional, liberalização, medidas extremas de liberalização do mercado de trabalho, no caso, em particular, da estratégia do Governo e da Troika. O problema é que nós não estamos perante uma crise que resulte de insuficiências ou de rigidez do lado da oferta. Nós estamos perante uma crise de insuficiência de procura, e esta estratégia da austeridade, que apenas comprime cada vez mais a procura, portanto, que retira poder de compra. Poder de compra e consumo, portanto, retrai-se no consumo. Exatamente, não é? O que sucede, aliás, os inquéritos aos empresários, que são regularmente efetuados, no sentido de averiguar quais são as restrições que os próprios empresários sentem, que os impedem de proceder a um aumento do investimento. Os próprios empresários, por uma maioria esmagadora, dizem que o grande problema é efetivamente a questão de insuficiente procura, dos seus investimentos não terem uma rendibilidade previsível, uma vez que não existem pessoas para comprar. As famílias não têm o seu rendimento disponível cada vez mais comprimido, o Estado está também a comprimir cada vez mais a sua despesa, o mercado externo também não é uma solução devido à austeridade dos outros. Porque a crise não é só cá em Portugal, não é? Porque a crise não é só em Portugal e porque a estratégia errada também não é só cá em Portugal. A austeridade também tem sido aplicada em muitos países. Exatamente. E além do mais, porque estamos no contexto de uma União Económica e Monetária em que a cotação da moeda é sobredeterminada pelas características da economia alemã, logo é totalmente desfasada das características da economia portuguesa, está extremamente sobrevalorizada. Esse é um problema que já vem de há 15, 20 anos e, na verdade, é o problema de fundo que depois agora emergiu recentemente sob a forma de crise da dívida pública. E, portanto, estamos a falar de cortes que devem ser aplicados já este ano, mas a maior fatia é em 2014, não é? Não estou certo do calendário. Aquilo que eu estou mais por dentro tem a ver com a própria composição das medidas e a forma que não como... devem ser conhecidas ao detalhe ainda hoje, pelo menos será essa informação, não há conferência de imprensa, mas a Troika terá, sem dúvida, de conhecer alguns detalhes para conseguir concluir esta 7ª avaliação. Sim, o FMI publicou um documento em janeiro que foi elaborado em parceria com o Governo português, portanto não é um documento da autoria exclusiva do FMI, faz parte de uma estratégia conjunta por parte da Troika e do Governo, que aponta já para um conjunto de medidas bastante concretas, das quais este documento de estratégia orçamental não deverá afastar-se muito, porque era precisamente um conjunto de medidas apontando para esta redução permanente em 4 milhões de euros na despesa do Estado. E já vamos detalhar um pouco algumas dessas propostas. Para já vamos ouvir as primeiras opiniões dos nossos telespectadores que já estão inscritos para participar. É o caso do Fernando Saraiva, é gestor comercial, está a ligar-nos de Sintra. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Dona Marta Adelaia, e ao seu convidado. Estou sim? Sim, estamos a ouvi-la muito bem. Sim. Em relação aos 4 mil milhões que vão ser cortados, eu se quiser dou algumas sugestões para o Governo
fazer esses cortes. Irem à banca, aos dividendos, à bolsa e nivelar os salários dos gestores públicos ao nível do Presidente da República, ou seja, ninguém ganha mais do que o Sr. Presidente da República. Portanto, se querem fazer cortes sérios e honestos, é por aí que tem que começar a fazer. Não é como se tem estado a ver, ir sempre ao bolso dos mesmos. Em relação à nossa indústria e à nossa capacidade produtiva, como todos nós sabemos, não estamos a produzir, portanto não estamos a produzir riqueza, não podemos pagar a dívida e os juros que estamos a pagar. Ou o Governo, que vem com 2 anos de atraso, porque os partidos da oposição há 2 anos disseram que tinha que se injetar dinheiro na economia, reativar a indústria naval, a agricultura, as pescas, a indústria conserveira. Portanto, muitas das indústrias que foram extintas no tempo do Sr. Presidente da República, em 91, portanto, quando se dava dinheiro para não se produzir, agora toda a gente já fala em reindustrialização do país. Portanto, realmente isto é abrandar aos céus. É o que eu digo, eu deixo aqui estas sugestões, se o Governo quiser seguir ou não, acho que é por aí que se deve começar. E registámos, Fernando Saraiva, registámos estas sugestões muito concretas que nos deixa, agradecendo essas mesmas sugestões e a sua participação. Um bom dia. De Sintra vamos até Setúbal, ouvir a opinião e a análise do João Reis, é técnico do controle de produção. Bom dia. Muito bom dia para si e para o seu convidado, bem como para todos os telespectadores. Eu gostaria de pedir desculpa, tanto a si, ao seu convidado, como a todos aqueles que nos ouvem, pelo meu tom de voz, porque hoje, sinceramente, eu passei do estado de indignado ao estado de revoltado. É que uma notícia publicada ontem diz que este ano, pela primeira vez na história, o PIB da Irlanda vai ser superior ao nosso. Ou seja, infelizmente os nossos governantes, que são devidamente coadjuvados, infelizmente, por muitos industriais, em vez de quererem o bem da nação, não, estão a destruí-la. Eu digo isto porque, infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente para a Irlanda, para a Islândia e também para a Roménia, soube a semana passada, no segundo ano após terem sido ajudados financeiramente pelas entidades internacionais, começaram a crescer economicamente. A minha pergunta é, porquê que o mesmo não está a acontecer em Portugal? Não é, de certo, por culpa dos trabalhadores, ou pelo menos da esmagadora maioria deles, mas sim porque, infelizmente, os nossos empresários e o nosso governo não têm uma visão de futuro. Tal como o telespectador anterior disse, e eu reforço ainda, para não dizer que deveria ter tido esta visão há 35 anos atrás, mas estas medidas de incentivo à economia deviam ter sido postas na mesa nas negociações com a Troika logo no início. Assim, nunca mais vamos conseguir pagar, porque estas iniciativas económicas que agora estão a ter, só iremos ver os resultados, na melhor das hipóteses, daqui a 2 anos. Portanto, se tivessem sido logo naquela altura, hoje estávamos a começar a ver alguma coisa. Aí está clara a sua opinião, João Reis. Obrigada pelo telefonema, um bom dia. Vamos saber o que pensa o Carlos Dias, está a ver esta opinião pública de Algueirão. Bom dia. Bom dia. Ora, é fácil de se conseguir arranjar os 4 mil milhões de euros, não é assim tão complicado como isso. Olha, começando por uma coisa. Por exemplo, temos a Presidente da Assembleia da República, com 42 anos, 10 anos de trabalho, tem uma reforma de 2.873 euros. Reforma essa que é vitalícia. Portanto, ela poderia muito bem ser reformada como ela, muita gente por aí fora, que podiam ser reformados aos 60 anos. Aí ia-se buscar muito dinheiro. Eu sou contra. Por exemplo, a nós querem-nos aumentar a reforma para os 67 anos. Porquê é que não aumentam a deles, que ao fim de meia dúzia de anos de trabalho têm logo uma reforma de vitalícia que é uma fortuna? Ponto número 2. Eu quando vou para o trabalho tenho que pagar do meu bolso para comer fora ou então levo a lancheira. Os ministros têm uma cantina das melhores que há, se calhar melhor que certos hotéis, dentro da Assembleia da República. Eles poderiam muito bem
utilizar essa cantina que está lá aos ratos, não é? Utilizar essa cantina e tirar-lhes o cartão de ouro que eles têm, que esbanjam dinheiro de qualquer forma e feitio. Ou então davam-lhes o mesmo que nos dão a nós, vá, que os dessem a eles 10 euros para comer. Não, eles vão comer aos melhores pensões, aos melhores restaurantes, aos melhores hotéis, é tudo do bom e do melhor para eles. Só ia-se buscar grande parte. Tirava-lhes os Mercedes, tirava-lhes os BMs, tirava-lhes isso tudo e punham-se a andar como? Ainda há que foi criticado qualquer dia que os ministros iam andar de Renault Megane. Por que não andarem de Renault Megane? Andarem de Renault Megane e utilizarem as cartas deles, em vez de andarem com tanto chofer atrás deles e andarem nessas coisas. Aí continuava-se a ir buscar mais, aproveitando também em dizer que na Austrália são 16 milhões e tal, quase 17 milhões de habitantes, não é? Têm 50%, ou seja, abaixo dos 50% dos deputados que nós temos em Portugal. Era correr com metade daquela gente. E depois era reduzir o ordenado dos ministros para 50%, que mesmo assim ganhavam mais que aquilo que merecem, do Presidente da República abaixo também, que andou a destruir a nossa economia, a pagar para não se produzir, não é? E os deputados era exatamente a mesma coisa. Só dava reformas abaixo dos 60 anos a pessoas que realmente não tivessem condições para poder trabalhar. Deficientes, pessoas que tivessem problemas cardíacos, pessoas... Pronto, por questões de saúde, de outra forma, acabava com elas todas. E aí, muito bem. diz uma coisa, o nosso país melhorava e muito, porque nós, o povo português, não somos calões, nós somos dos melhores e que somos considerados dos melhores na Europa. E de resto damos mesmo exemplos disso quando estamos lá fora. Carlos Dias, muito obrigada pela sua participação e também apelo ao poder de concisão e de alguma brevidade das intervenções dos nossos telespectadores. Temos já muitas pessoas inscritas e que gostariam de dar a sua opinião. Vamos até à parede, ao encontro do José Silva, está reformado. Bom dia. Bom dia, doutora Marta, e bom dia ao seu convidado. Bom, isto andamos em círculo. Há 2 anos que andamos a dizer a mesma coisa. Acorda-se nas fundações, gera desemprego. Os PPPs não se pode mexer, o Partido Socialista bloqueou-as todas, blindou-as todas, de maneira que para acabar com elas tem que se indemnizar. Nunca se falou em caras do governo anterior, não é? Agora fala-se em meganos, em Clios, qualquer dia querem que os homens andem de bicicleta, não é? Portanto, isto não há hipótese. Portanto, continuamos nesta conversa a dizer mal do Presidente da República e não vamos a lado nenhum. Isto o que interessa é realmente o investimento. Investimento e a banca abrir-se às pequenas e médias empresas. Só isso realmente é que pode safar o país. Não é? Agora dizer mal de toda a gente a todo momento, que às vezes não leva a lado nenhum. E até já disseram que o Sr. Presidente da República tinha necessidade de pedir. Marta, deixa-me só explicar. Na Constituição 33 havia uma declaração que os funcionários públicos tinham que dizer que estavam em conformidade com as leis, com a ativa e o repúdio pelo comunismo e ideias subversivas. Todos os funcionários públicos tinham que assinar essa declaração. Muitos socialistas, comunistas na altura, assinaram essa declaração. Portanto, deixa o Sr. Presidente da República em paz e preocupa-se mais com estas piranhas do Partido Socialista que estão a aparecer agora a todo momento. Que, além disso, ainda temos a voz do Rochinol do Sena. O Rochinol do Sena que está a fazer pelo serviço público da RTP que nós estamos a pagar, que eu estou a pagar, dito pelo Sr. Presidente da RTP. Portanto, isto é tudo uma vergonha, não vale a pena, os economistas não se entendem. Isto foi como eu disse, o crescimento é empresas de há aposta um investimento nas pequenas e médias empresas, como de resto há pouco começou a sua intervenção. José Silva, que já está clara a sua opinião, obrigada pelo telefonema, um bom dia. Vamos ainda ouvir o empresário Horácio de Matos, está a ligar-nos de Leiria, bom dia. Olá, muito bom dia ao seu jornalista e ao seu convidado. Eu sobre essa temática da austeridade e do crescimento gostaria de dizer o seguinte. De facto, seria ótimo para um país como Portugal ter os níveis de funcionalismo público e a qualidade de serviços públicos que têm as economias nórdicas, onde se despende, em média, 50% do PIB com os gastos públicos. O problema é que esses países conseguem ter esses níveis de investimento público porque as economias funcionam, ou seja, e produzem bens e serviços de alto valor acrescentado que lhes permite manter a sociedade equilibrada. E aqui é que toca o ponto português, ou seja, nós
temos esse nível de despesa pública, mas não temos uma economia que permita sustentar esse nível de despesa pública e essa qualidade de serviços que nós devemos tentar manter. E a discussão devia centrar-se, de facto, porque é que na economia portuguesa não tem essa capacidade. Ainda há pouco tempo surgiram dados que o nível de rendimento de um trabalhador português por hora é 15 euros, quando ali ao lado em Espanha é 30. E se formos para uma economia germânica é 40, perto de 50 euros por hora. Ou seja, e aqui é que tem que centrar-se a discussão. Não há crescimento económico e não há atividade económica sem as condições para que as atividades económicas possam trabalhar. E quando se fala em consensos, que é as discussões que andam agora nas últimas semanas, estes consensos assustam os empresários. Porquê? Porque nos últimos anos as condições para que as empresas e atividades económicas possam trabalhar, e que eram condições que estavam previstas e bem na Constituição da República Portuguesa e nos tratados europeus que subscrevemos ao aderirmos em 86 à então CEE, essas condições têm sido algumas gravemente afetadas, outras eliminadas. Eu pergunto ao seu convidado se entende possível qualquer jovem empresário ou uma empresa trabalhar em Portugal sem a segurança jurídica pública. Foi eliminada em 2007 por lei. Quando a Constituição da República, no artigo 20º, tem que a todos é garantida a proteção jurídica, independentemente da sua condição financeira. Ora, como é que uma empresa pode trabalhar se não tem protegido pelo Estado o risco inerente à atividade económica? Outra situação, como é que uma empresa pode avançar, restando marca, restando patentes, ou seja, segurança comercial, se as próprias entidades não garantem a estabilidade destas marcas e as põem em causa? Como é que as empresas podem trabalhar? Nós temos aí casos, e eu próprio posso falar por mim próprio, da minha própria atividade a ser afrontada há anos e anos, não tendo eu a proteção jurídica, que me foi retirada em 2007, a minha atividade empresarial a ser afrontada por próprias estruturas públicas, por leis aprovadas e promulgadas. Ou seja, este consenso que se pede e que o Sr. Presidente da República pede tem que ser clarificado, porque se for um consenso sobre aquilo que foi feito, não pode ser. Porque aquilo que foi feito, eu acho que se for um consenso para corrigir aquilo que foi feito, que é inconstitucional e que está a bloquear o desenvolvimento de Portugal, aí estamos de acordo. Agora, um consenso para manter aquilo que foi feito com o silêncio ruidoso da Assembleia da República, isso não contem com os empresários e acho que também não devem contar com os sistemas portugueses. E eu pedi ao seu convidado que clarificasse, como economista e como responsável também, ligado a uma entidade de ensino superior notável em Portugal, se entende possível ter-se retirado a proteção jurídica às empresas em 2007. Obrigado. Obrigada pela sua participação, Horácio de Matos. De resto, consenso tem sido a palavra de ordem. Alexandra Abreu, pegando aqui, temos muito por falar, muitas questões, muitas sugestões também deixadas pelos nossos telespectadores. Este último também há pouco falava muito da Irlanda, somos muito comparados à Irlanda. Porquê é que a nossa economia demora tanto a crescer? Há um conjunto de bloqueios estruturais, de vulnerabilidades estruturais da economia portuguesa que se agravaram substancialmente nos últimos 20 anos no contexto da União Económica e Monetária. Portanto, além da questão da perda da autonomia monetária e cambial, seguiu-se também a exposição súbita à concorrência acrescida por parte de economias com um perfis de especialização muito semelhante à portuguesa, através de acordos da adesão à OMC no contexto da União Europeia e também da adesão de economias como a chinesa, acordos comerciais com o Norte da África, o alargamento da União Europeia a leste. Tudo isso implicou um conjunto de choques concorrenciais para a economia portuguesa, que ao mesmo tempo é uma economia que, em termos de diversificação e qualificação, está ainda numa fase bastante incipiente do seu processo de desenvolvimento. É efetivamente uma economia desenvolvida, industrializada, mas comparativamente com as restantes economias da zona euro, é uma economia muito pouco sofisticada, muito menos competitiva, muito menos diversificada, muito menos qualificada, muito menos sofisticada. E depois colocam-se todas estas questões adicionais que contribuem para isto, estas vulnerabilidades adicionais ao nível da qualificação da população, mas também da qualificação do próprio tecido produtivo. Não basta qualificar a população, é necessário que o próprio tecido produtivo seja apoiado no seu processo de qualificação, e para isso é indispensável a ação proativa do Estado, que neste momento também está desprovido de instrumentos para fazê-lo no contexto europeu, e há ainda as questões adicionais do tipo de
inseguranças e custos de contexto, como este último falava, a vida difícil dos empresários, falou, não é? Nomeadamente exatamente, neste aspecto que ele Mas neste momento o problema fundamental, em termos mais conjunturais, é um problema de procura. Claro que temos simultaneamente um problema estrutural e um problema conjuntural de procura, e em ambos estamos a tomar as medidas erradas. A nível conjuntural, estamos a procurar uma consolidação orçamental no meio de uma situação recessiva gravíssima, com desemprego altíssimo, falências em massa, e é evidente cada vez mais para todos, aliás percebe-se pelos comentários dos ouvintes, que um país que empobrece desta maneira jamais conseguirá pagar a sua dívida. Portanto, isso já é absolutamente certo que as reestruturações vão, de forma mais ou menos disfarçada, são inevitáveis. Mas há pouco um telespectador perguntava porque é que esta questão do incentivo à economia não foi logo colocada em cima da mesa no início das negociações. Não estamos aqui agora a correr atrás do prejuízo? Na verdade, aquilo que o Governo agora anunciou, nomeadamente o conjunto de medidas que anunciou na semana passada, é um conjunto de medidas muitíssimo limitado, que surge acompanhado de cortes extremamente significativos na despesa pública, que é também procura. Isso é fundamental que as pessoas percebam. Há por vezes esta confusão. As pessoas simultaneamente opõem-se cada vez mais à austeridade, porque percebem-se de que tem um efeito recessivo, de contração, que provoca mais desemprego, mais falência, um peso maior da dívida, mas ao mesmo tempo ainda consideram que os cortes na despesa pública poderão ser positivos. Isto não é verdade. A racionalização da despesa pública é fundamental, é necessário. Mas passa inevitavelmente por despedimentos? Não só não passa inevitavelmente por despedimentos, como na minha opinião e de muitos outros economistas, não deveria passar pelos cortes, porque os próprios cortes vão retirar procura à economia de uma forma, a uma escala muito significativa, numa fase em que a economia já está extremamente deprimida. Aliás, foi uma estratégia por parte do Governo, em termos de estratégia política e estratégia de comunicação, no orçamento anterior, apostar num enorme aumento da carga fiscal. Para agora dizer que não há alternativa, se não quisermos, enquanto povo português, aumentar mais a carga fiscal, ou se quisermos até reduzir um pouco a carga fiscal, não há alternativa aos cortes. O problema é que tanto o aumento da carga fiscal como os cortes na despesa pública têm um efeito profundamente recessivo, porque a despesa pública é simultaneamente rendimentos, receitas de empresas a quem o Estado faz compras, das famílias. Salários, pensões, pensões, que depois têm um efeito multiplicador na economia. E daquilo que se conhece, professor, daquilo que se conhece, o que é que lhe parece, quais são digamos assim, as boas medidas que vão no sentido correto de tentar minimizar de facto essa espiral recessiva? Tínhamos aqui alguns exemplos dos telespectadores, falavam da questão que é sempre recorrente, a questão das PPPs, cortes nos ministérios, a questão da reforma dos políticos, redução de salários. Disto tudo, o que é que lhe parece que vai no sentido certo? Bem, é evidente que as pessoas estão extremamente indignadas, revoltadas, como até um dos espectadores utilizou a expressão, e porque sentem que, além das medidas serem contraproducentes, porque apenas afundam mais a economia e fazem aumentar ainda mais a dívida, isto também é importante relembrar, a dívida não tem parado de crescer, não só em termos relativos face ao PIB, como mesmo em termos absolutos, não tem parado de crescer. Em 2012 aumentou cerca de 20 mil milhões de euros, portanto são completamente contraproducentes, mas por outro lado as pessoas também as sentem como profundamente injustas. Sentindo que os sacrifícios são sempre para os mesmos. Exatamente, não é? E são sobretudo para os trabalhadores, para os funcionários públicos em particular, para os pensionistas, para os desempregados, para quem beneficia dos apoios sociais e para os contribuintes de uma forma geral. Do lado do capital e sobretudo dentro do capital dos grandes grupos económicos que têm acesso a rendas asseguradas, muito pouco ou nada é feito, precisamente porque é um governo que está, de uma forma geral, cúmplice com esse tipo de interesse, ou capturado por esse tipo de interesse. Aliás, o memorando de entendimento com a Troika prevê uma atuação também nessas áreas do mercado de produtos, das rendas asseguradas, nomeadamente na área da eletricidade, e nada é feito, e aquilo que nós assistimos num contexto de uma recessão gravíssima, com consequências sociais devastadoras, é uma empresa como a EDP a ter lucros no ano passado de 1.000 milhões de euros. Isto é absolutamente, portanto, uma empresa que foi privatizada pelo Estado e que agora beneficia de uma situação quase monopolista e que extrai da economia esta quantidade de valor, impondo às restantes empresas e às famílias uma penalização que, além do mais, no caso das empresas,
penaliza adicionalmente a competitividade. E, portanto, aí percebe-se de alguma forma a indignação de quem nos ligou. De qualquer das formas, quando se falava da redução do número de deputados, também de um país pequeno como o nosso ter 230 deputados, quando se fala desta questão da reforma dos políticos, são sobretudo, parece-lhe, medidas mais simbólicas ou de facto teriam aqui efeitos nos cortes da despesa do Estado? Não teriam qualquer efeito significativo na despesa do Estado como um todo, é uma parte ínfima. No entanto, do ponto de vista da moralização, há medidas que se justificariam, efetivamente. Embora também deva ser dito que, de uma forma geral, mesmo esta deslocação da culpabilização para os deputados, em particular, para a classe política, em detrimento dos verdadeiros beneficiados, que são em particular os grandes grupos económicos, não só nacionais como internacionais, que beneficiam desta situação, isto também é funcional e favorável para os defensores do atual programa de ajustamento, que não é de ajustamento, é de empobrecimento, na verdade. Mas, dito isto, é verdade que algumas medidas de moralização seriam eventualmente recomendáveis. A questão do exemplo vir de cima, não é? A questão do exemplo vir de cima, exatamente. Mas, na verdade, isso, na maior parte dos casos, é utilizado como fraude. Veja-se o exemplo atual do exemplo do atual governo, que no início do seu mandato viajavam que iriam viajar em económica e que, ao mesmo tempo, ainda no ano passado, pagou 300 mil euros ao consultor para as privatizações, António Borges, cuja função é apenas funcionar como um assessor de propaganda do governo, anunciando medidas ainda mais radicais do que o próprio governo, para que o governo pareça um pouco menos radical. E os telespectadores falavam por que não andar de Renault, e eu também pergunto por que não andar de transportes públicos, com muitos outros deputados de vários países europeus que temos conhecimento. Vamos ouvir outras opiniões. O Anastácio Lopes é funcionário público, está a ligar-nos aqui de Lisboa. Muito bom dia. Ora, muito bom dia a ambos e obrigado pela oportunidade que me dão de vos contactar. Ora, eu gostava, se possível, de ouvir o seu comentário sobre 2 ou 3 questões que estão a ver com o seguinte. Como poderá, algum dia, uma administração pública sê-lo, enquanto continuarem a ser, por nomeação política e não por mérito, os seus dirigentes nomeados? Ora, eu pergunto, quando se quer cortar tanto numa administração pública, já de si vítima da incompetência dos políticos portugueses, como poderá realmente uma administração pública funcionar quando tem no seu interior, entre outros, funcionários públicos licenciados há quase 2 décadas e que ainda hoje são assistentes técnicos porque não os deixam progredir na carreira, isto num Estado de Direito? E eu pergunto-lhe se é realmente esta a gestão de recursos humanos que o seu convidado, como economista que é e como ser humano que também é, acha que deve ser feita realmente numa administração pública ou numa empresa qualquer, que se tratam os recursos humanos como se materiais fossemos. Eu pergunto-lhe, quando temos uma politização da administração pública, como de todas as atividades económicas no país, como é que pode, de alguma forma, haver uma economia saudável, um crescimento saudável ou outro algo? Se juntarmos a isto a gestão de recursos humanos deplorável, que desde o 25 de Abril para cá, portanto vai para 40 anos qualquer dia, que continuamos a ser geridos apenas e só por interesses de dirigentes políticos, nada mais, a pergunta que eu faço é, como é que pode, de alguma forma, haver como as instituições podem funcionar, podem ser credíveis e de alguma forma merecer a confiança dos cidadãos? Se juntarmos a isto, ou a isto que já não é pouco, nomeadamente, o princípio da igualdade existe, minha senhora. Para quem? Quando? Como? A pergunta que eu faço é, então só se sabe cortar nas despesas dos rendimentos de quem trabalha? Então onde está realmente o princípio da igualdade respeitado e feito respeitar da parte política, da parte dos bancos, que têm sido os principais culpados da realidade económica e financeira do país? Recordo-lhe apenas o BPN e companhia. Eu pergunto-lhe, de alguma forma, para quando responsabilizar civilmente e criminalmente todos os responsáveis por esta situação? Eu recordo só mais uma pormenor. Para quando terminar com a imunidade parlamentar dos políticos portugueses? Porque é que existe a imunidade parlamentar se eles forem competentes, sérios e responsáveis? Muito bem, Anastácio Lopes, tomamos nota das suas considerações. Obrigada também pelo contributo. Um bom dia. Vamos ouvir a análise do Henrique Mendes, está a ligar-nos de Lisboa. É tubista soldador. Bom dia. Bom, parece que caiu a chamada. Vou tentar uma vez mais. Henrique Mendes, está em linha? Estou? Não. Está em linha. Muito bom dia. Bom dia. Sua opinião, por favor. Bom dia.
Bom dia. Era só para dizer de meio de coisas. Em relação à austeridade, eu acho imensa piada. Henrique Mendes, deixe-me pedir-lhe, por favor, se desligava o seu televisor e se falava, o volume pelo menos, se falava só connosco por telefone. É o seguinte, em relação à austeridade, Sim, nós estamos a ouvi-lo muito bem. Agora creio que estão reunidas as condições para conversarmos. Muito obrigado. Em relação à austeridade, dizia... Eu acho imensa piada, porque toda a gente diz austeridade. Mas há só uma coisa que é muito importante. Porquê é que as pessoas que criam riqueza neste país são as únicas que são penalizadas? Porquê é que não acabam com os ninhos que existem em relação às assembleias, os contribuintes terem que pagar eleições, terem que pagar as mordomias das eleições, deslocações, 90 milhões de euros custam um período eleitoral. Mas isto é para um país rico, isto é para um país pobrezinho moroso. Pronto. Isto é só em relação à austeridade, que parece-me que o único nicho que está aqui é quem trabalha e quem produz riqueza é o único penalizado neste país. Em relação ao crescimento, eu queria dizer também só duas coisas. Nós tínhamos uma das maiores indústrias da Europa e do mundo, em termos de construção naval, em termos de metalomecânica pesada, em termos de, já para não falar nas Solefames, que faziam comboios para todo o mundo, deixaram morrer, pagaram para matarem essas coisas todas, e agora vêm-me falar em crescimento. Um país está a ser governado por 3 pessoas, ou 3 partidos, ou 3 teorias. Em 40 anos, andam 40 anos a ser governados por pessoas, economistas, engenheiros, mais essa cambada toda, e agora vêm dizer que querem crescimento. Então primeiro mata-se e depois recupera-se. Eu não entendo. Sinceramente, muito obrigado pela atenção. Obrigada a nós, Henrique Mendes, pela sua participação. Vamos ao encontro da Margarida Moraes, está a ligar-nos de Ilhavo. Bom dia. Margarida Moraes, bom dia. Sim, muito bom dia. Bom dia, a sua opinião. Olha, eu queria só referir, que também é um pouco mais acerca dos cortes nas reformas e no fundo de desemprego. Acho que isto é desumano, a forma como este governo está a agir com as pessoas que contribuíram com os seus impostos para que houvesse um Estado social. E agora vêm, em nome de uma austeridade, cortar nas pessoas que andaram estes anos todos a contribuir, enquanto que eles, com meia dúzia de anos, ou 4 ou 5 anos, saem de lá com reformas, esses sim, sem terem o mínimo de direito de as ter, porque eles, se trabalham nos seus gabinetes de advogados, deviam, depois de prestar, embora tenham prestado um serviço público, na Assembleia da República, ou numa Câmara, ou numa junta de freguesia, esse tempo devia-lhe contar, sim senhora, para a reforma, mas quando chegassem à idade da reforma, não é com 42 anos, como muitos há por aí, que saem, prestam 4, 5 anos ou 6 e já saem com uma bruta reforma a limpar as mãozinhas e os desgraçados que andem a descontar para eles. E depois vêm com a bandeira de que temos que pôr mais austeridade e que temos que cortar nos tristes que estão desempregados, mais 4 ou 5% e mais não sei quem, mais não sei das quantas. Eu acho que isto é ilegítimo e imoral por a parte política. Considero também que as medidas que este governo pôs como incentivo, ditas como incentivo ao crescimento, são uma fachada. Porque se não, veja, eu tenho 44 anos, estou desempregada, vai fazer 2 anos. Tenho lutado todos os dias. Margarida Moraes. Peço desculpa, estou emocionada. Tenho lutado para arranjar emprego. Consegui finalmente arranjar e quando souberam que eu tinha 44 anos disseram assim: sabe, é que quando fizer 45 anos nós vamos ter realmente incentivos, então vai ter que esperar até fazer os 45 anos para a senhora realmente vir trabalhar para aqui. E é mais um ano da sua vida. Margarida Moraes, obrigada pelo seu telefonema. De resto, um testemunho emocionado de uma telespectadora que seguramente não será o único, dado os níveis de desemprego, sobretudo nesta faixa de idade, entre os 40 anos, em que as pessoas, de facto, parece que são novas para a reforma e velhas para arranjar trabalho. Vamos ouvir a Rosa Magalhães, Liga-nos de Braga, doméstica. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia.
Também estou aqui um bocado comovida com a senhora, é verdade, mas nós temos que pensar positivo, andar para a frente, porque realmente eu digo, eu votei PS, mas nunca mais na minha vida. Olha, não compreendo porque é que o PS não quer consensos. Não quer até discutir com o governo, isso aí eu não compreendo. Eles que nos trouxeram até onde é que nós estamos, acho que eles que deviam ter um bocadinho de consideração e tentar que o país saia do atoleiro em que estamos, porque basta ouvir o Sr. Presidente da República a dizer como é que nós estamos. Ele sim pode falar, pode o governo não pode, porque os mercados não deixam. E, portanto, eu acho que o Sr. Seguro só tem que realmente conversar e tentar tirarmos deste sítio onde nós estamos. E isto realmente é ridículo quando ele vem dizer que se for para o governo vai falar com todos. Ele pode, os outros não podem. Enfim, é mesmo ridículo. Eu peço desculpa. Olha, também concordo com o Sr. Presidente, vou dizer, também concordo com o Sr. Presidente da República, quando ele diz que para que eleições antecipadas, se o governo que vier daí vai fazer o mesmo. Concordo plenamente, até porque o Sr. Dr. José Seguro, no seu discurso do Congresso, disse isso mesmo, que ia continuar a austeridade. Até porque dizia mesmo que não vendia ilusões, não é? A Rosa Magalhães... Portanto, deu-lhe razão e só quem não quer ver é que não vê, não é? Portanto, infelizmente, este governo pode estar a fazer coisas más, porque não vem ao nosso encontro do que queremos, mas está a tentar tirar o país deste atoleiro e por isso estão a trabalhar, estão olha bem, por exemplo, o Conselho de Ministros com estas horas todas, não estão a brincar com certeza, estão a trabalhar para nós. Rosa, e há outra coisa que eu também acho... Para finalizar, por favor. Que nesse Conselho de Ministros haja discussão. Acho muito bem que haja discussão, é da discussão que sai à luz. Quando nós vemos um congresso do PS... Desculpa. Sim, estamos a ouvi-la. Está-me a ouvir? Sim. Eu estou a ouvir. Posso continuar? Pode concluir a sua ideia. Eu falava do Congresso do Partido Socialista. Vou concluir. Peço desculpa, Dona Marta. Portanto, eu quando vejo um Conselho de Ministros realmente a discutir, a falar, é da discussão que sai à luz. Eu acho que é daí que sai à luz. Portanto, não me incomoda nada que eles discutem, que eles não tenham todos a mesma opinião. Incomoda um bocadinho é que saia cá para fora. Mas pronto, seja. Agora, não gosto realmente de congresso em que o senhor está lá no alto, ninguém concorde, mas esteja tudo muito caladinho, porque convém que esteja tudo direitinho, como era com o senhor Sócrates, e depois vimos o que é que foi, não é? Está clara a sua opinião, já percebemos o sentido da sua intervenção. Muito obrigada também pelo seu contributo, um bom dia. Ouvimos a última telespectadora desta manhã, Joaquina Faria, está a ligar-nos da Trofa e é reformada. Bom dia. Bom dia. Olha, é assim, o meu tema que quero falar, se me deixar falar, é assim. Eu quero falar com respeito ao Centro de Saúde e com respeito ao Governo. Posso falar? Pronto, é assim. Eu tenho 71 anos, tenho muitos problemas de saúde, mas muito. Fui operado a estômago, tenho um quisto no fígado, tenho um flubroma, enfim. Eu fui ao Centro de Saúde. Não vou contra o Governo, vou contra as funcionárias que estão no Centro de Saúde da Trofa. A gente vem lá doente, mais que a gente vai para lá. Eu fui no dia 17 de dezembro, com uma tosse tamanha, mas já andava assim há 8 dias, mas estava a tomar o Benuron e o Belfina, para a garganta. E estava a tomar um chás, aliviei. Mas depois começou-me a vir uma tosse muito seca, eu até perdi a voz de falar. Joaquina. Sim, eu pedi-lhe que estamos quase no final do programa, portanto queixava-se, fala sobre a questão da saúde. Temos que interromper a nossa conversa porque estamos de facto na reta final do nosso programa. Professor Alexandre Abreu, obrigada pelo telefonema. São de facto os reformados, os pensionistas e também os funcionários públicos os que têm sido mais penalizados ao longo dos últimos anos e é de esperar que o corte da despesa passe por mais cortes nos salários e nas pensões? É isso que está previsto no documento, o documento que eu referi há pouco, preparado pelo FMI em parceria com o Governo, aponta para um corte entre 10% a 20% do número de funcionários públicos e para cortes médios de cerca de
3% a 7%, mas em princípio por volta de 7% nos salários da função pública. Tudo isso somando ao conjunto de medidas que nos últimos 2 anos foram já implementadas e que penalizaram sobretudo os funcionários públicos, os pensionistas, os beneficiários do subsídio de desemprego, os contribuintes de uma forma geral, mas sim, efetivamente, tem afetado desproporcionalmente essas duas categorias. E como é que vê há pouco a primeira intervenção nesta última ronda de telefonemas, precisamente de um funcionário público em que falava desta questão da politização da administração pública e de um outro telefonema que dizia que normalmente os mais penalizados são aqueles que trabalham e que criam riqueza? Sem dúvida que os mais penalizados são os que trabalham e que criam riqueza e sem dúvida que existem problemas ao nível da politização da administração pública. Claro que determinados cargos dirigentes, determinadas posições dirigentes são de confiança política, servem para implementar determinadas políticas e por isso não são cargos técnicos, é inevitável que assim seja. Só que há uma cultura partidária, nomeadamente ao nível dos governos do chamado arco da governação, pelo menos do Bloco Central, de ascensão por via das juventudes partidárias, em que por vezes independentemente da questão da confiança política se sobrepor à meritocracia, o problema é que o demérito é demasiado evidente e neste governo isso é claríssimo. Temos uma quantidade de secretários de Estado e responsáveis, em alguns casos até ministros, que saltam das redações de jornais ou da blogosfera para cargos de responsabilidade política sem qualquer tipo de experiência. Sendo que, na verdade, isso é apenas sintomático do tipo de governo e do tipo de características que o governo tem, porque na verdade a questão fundamental nem sequer é ao nível da competência, a questão fundamental que se coloca na gestão de um país é ao nível da orientação das políticas e por isso eu tenho de sublinhar o discurso muito perigoso que foi exemplificado pelo comentário de um dos espectadores que referiu que a questão das eleições ao fim e ao cabo seria só para países ricos e que não nos podemos dar ao luxo de gastar dinheiro em eleições, etc. Ora, a democracia é a única solução que nós temos para este tipo de problemas. E é através das eleições que de facto podemos escolher quem nos governa, não é? Exatamente, não apenas através das eleições, portanto a democracia não se esgota nas eleições, mas as eleições são um momento alto e absolutamente indispensável da democracia e é apenas assim, pelo menos no quadro institucional em que nos encontramos, que será possível uma inversão de rumo face a este rumo absolutamente catastrófico que tem vindo a destruir não só a economia, como está também a destruir o Estado Social e também a pôr em perigo a própria democracia, como se vê quando assistimos a este tipo de discurso que é também incentivado a voltar-se contra a classe política e daí à suspensão da democracia, como foi já até insinuado por muitos responsáveis, até o próprio Presidente da República fez um discurso... Agora no discurso do 25 de Abril que falava perigoso, de facto, que aponta exatamente nesse sentido. Para que serviriam as eleições se efetivamente o próximo governo teria que tomar o mesmo tipo de medidas, não é? Pois, exatamente. Portanto, isso é um discurso antidemocrático por parte do mais alto magistrado da nação. E com fortes críticas lamentável. Da oposição. Claro. Professor Alexandre Abreu, muito obrigada por ter estado connosco obrigado, no Opinião Pública e pela análise que nos deixa a propósito também deste Conselho de Ministros extraordinário que ainda decorre para propor o corte nas despesas na ordem dos 4 mil milhões de euros. Era de resto a pergunta que fazemos aos nossos telespectadores no inquérito telefónico. Se concordam com este corte, olhamos o resultado do inquérito, apenas 23% dos que participaram disseram que sim, 77% respondeu que não, tem, portanto, a opinião contrária. E assim fechamos o nosso programa. A hora certa, a Carla Jorge de Carvalho atualiza todas as notícias desta terça-feira. Muito bom dia.